Você sabe quais são os sinais de que a impermeabilização foi mal executada? Eu sou a Nayara Della Flora, consultora de produtos aqui na MC Bauchemy, e hoje no MC Explica eu vou te mostrar o que observar antes, durante e logo depois da aplicação da impermeabilização para identificar se tem erro na execução. Ninguém faz uma boa impermeabilização em cima de uma base mal preparada. Então, antes mesmo de abrir a embalagem, já dá para ver se a execução está indo para o caminho errado. Alguns sinais importantes antes da aplicação: a base suja ou contaminada, restos de argamassa, pó, óleo de desmoldante, tinta solta, superfícies pulverulenta. Se o aplicador não faz uma limpeza adequada ou não corrige uma base fraca, a aderência do impermeabilizante já começa comprometida. E o risco de desplacamento é muito grande. Superfície muito irregular ou sem caimentos adequados, buracos, depressões, pontas de concreto, aquela barriga na regularização e ausência de caimento para os ralos, isso mostra que a base não está bem regularizada. E mais para frente, isso pode gerar acúmulo de material em alguns pontos, espessura insuficiente em outros e até empoçamento de água, o que acelera patologias e pode até emulsionar certos impermeabilizantes. Laje no osso sem regularização. Aplicar membrana fina diretamente sobre uma laje de concreto cheia de pontas de britas e falhas de acabamento é um erro comum. Em geral, a solução correta é executar um contrapiso, uma regularização de traço forte com caimentos antes de impermeabilizar. Outro ponto de atenção são as trincas e juntas sem tratamentos. Fissuras abertas, juntas sem selantes, cantos sem arredondamentos, sem a meia cana. Se esses pontos críticos não forem tratados antes, é um forte indicativo que a impermeabilização irá falhar, e principalmente nos encontros de contrapiso com drywall, ralos e inserts, que têm movimentação acima do normal. Falta de teste de carga em piscinas e reservatórios também é um problema que acontece. Em estruturas que vão armazenar a água, como piscinas e reservatórios, pular o teste de carga antes da impermeabilização é um erro gravíssimo. Se você já está vendo esses problemas na preparação, isso é um sinal de alerta e precisa ser corrigido antes de iniciar a aplicação do sistema impermeável. Agora vamos para os passos de cuidados durante a aplicação. Sinais que o sistema está sendo mal executado. Mistura inadequada do produto. No caso de materiais que são bicomponentes, se o aplicador não estiver usando os componentes na sua totalidade, se ele estiver fazendo aquela mistura no olho, sem balança, ou ainda utilizando o tempo de mistura e uma ferramenta diferente do que é recomendado pelo fabricante, resistência, aderência e a elasticidade do sistema impermeabilizante. Outro ponto importante quando a gente fala de impermeabilização, quando a aplicação do produto é feita pensada apenas em quantas demãos. Muito provavelmente o consumo mínimo não está sendo atingido. Cada aplicador tem um jeitinho de aplicar, isso vai gerar uma variação de consumo de um para outro e, consequentemente, de espessura. Por isso, as demãos não são uma medida precisa e causa cobrimento insuficiente e vai gerar redução drástica da durabilidade e vida útil do sistema. É impossível controlar a quantidade de material sem respeitar o consumo em quilo por metro quadrado. Isso está indicado em ficha técnica. Por isso, o correto é calcular e separar antes toda a quantidade necessária para a área para garantir que todo o material seja aplicado, independente do número de demãos. Outro ponto muito importante de cuidados durante a aplicação, e geralmente ocorrem falhas, é a falta de reforço. Rodapés, ralos, cantos, passagens de tubulação, encontros com o drywall, são pontos que a tensão e o esforço no impermeabilizante são muito grandes. E se nesses pontos não há uso de tela de reforço,
ou a aplicação não foi adequada, é justamente nesses locais que a impermeabilização costuma falhar primeiro. Também pode ocorrer o desrespeito aos tempos e às condições de aplicação. Ignorar as recomendações de temperatura, umidade do ar e do substrato, quando o produto requer esses cuidados, ou aplicar sobre um contrapiso não curado, base muito úmida, são erros que levam a bolhas, falha na cura da membrana e perda da aderência. Antes de aplicar, sempre revise todas as orientações da ficha técnica do produto. Agora a gente vai falar daqueles erros que acontecem logo após a aplicação, antes de liberar a área. Mesmo antes da gente liberar a área para uso, só de olhar com atenção já dá para identificar vários sinais de problema. Primeiro, a cura. Seguir as próximas etapas da obra, como o assentamento do revestimento, realização do teste de estanqueidade ou uso da área, antes da cura completa do material, é certeza de problema. Nessa condição, a impermeabilização ainda não atingiu a resistência necessária, e aí ela pode sofrer marcação, ruptura, desplacamento e, na maioria das vezes, terá que ser removida e refeita. A ausência do teste de estanqueidades. Em áreas molhadas, banheiros, sacadas, piscinas e reservatórios, esses são lugares que devem passar pelo teste de estanqueidade. Isso está conforme a norma 9574. Não colocar a área em teste antes de revestir impede que falhas sejam identificadas quando ainda são simples e a gente ainda consegue facilmente corrigir. Quando esse teste é ignorado, as infiltrações só aparecem depois da obra pronta. E por último, existem aqueles casos em que ocorre a falta de proteção na área impermeabilizada. Depois de aplicada, a impermeabilização precisa ser protegida até a etapa seguinte da obra. Tráfego intenso sobre a membrana recém-executada, materiais sendo arrastados, objetos pontiagudos e ferramentas caindo sobre a superfície podem riscar, furar ou cortar o sistema antes mesmo da obra ser concluída. No fim, todos esses erros têm o mesmo resultado: retrabalho para a equipe, aumento de custo de material e mão de obra, atraso no cronograma da obra e, muitas vezes, desgaste com o cliente por causa das infiltrações e quebras depois de tudo pronto. Ou seja, respeitar o tempo de cura, fazer o teste de estanqueidade e proteger a impermeabilização não são detalhes, são etapas fundamentais para garantir desempenho, durabilidade e evitar prejuízo para todo mundo envolvido na obra. Gostou desse vídeo? Para ver mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a MC Bauchemy nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida sobre impermeabilização, deixe aqui nos comentários que esse pode ser o próximo tema do MC Explica e MC Responde. Até a próxima!